Ok, então, saudações a todas as pessoas que estão remotamente conosco neste encontro. Muito boa noite às nossas convidadas, mais uma vez, a Cristina, a Fernanda e a Patrícia. É uma grande satisfação tê-las conosco nesta noite, assim como todas as demais pessoas que aqui estão e que ainda nos assistirão, né? Para quem está conosco pela primeira vez, o programa Diálogos no LAI é um evento de extensão universitária do Laboratório de Análises Socioeconômicas e Ciência Animal, que é o LAI, que é um laboratório vinculado à Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, a FMVZ, da Universidade de São Paulo. Nós ficamos no campus Fernando Costa, na cidade de Pirassununga, no interior do estado de São Paulo. O nosso objetivo com este programa dos diálogos é promover, é proporcionar, né, toda e qualquer pessoa interessada um momento agradável de divulgação de conhecimento, de troca de experiências, de vivências e de pontos de vista que nós entendemos que podem contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas, das nossas carreiras e da nossa sociedade. O encontro de hoje, ele também é promovido pela disciplina, né, pela matéria de Sociologia e Extensão da graduação da FMVZ USP e também do nosso grupo de estudo da história da agropecuária e da ecologia, nós chamamos de GEAI, e também é um grupo da FMVZ USP, um grupo de estudo. Portanto, eu queria deixar aqui, né, a nossa saudação especial para todas as nossas alunas e alunos da turma 104 da graduação da FMVZ que estiverem nos assistindo, tá? Meu nome é Augusto Halber Gameiro, eu sou professor da FMVZ USP e também um dos pesquisadores do LAI. Então, é com muita satisfação que eu queria apresentar brevemente as três convidadas e depois vou pedir para elas se apresentarem da forma que elas acharem melhor. Então, Cristina Diniz, diretora-geral da Sinergia Animal no Brasil, a Fernanda Vieira, diretora de Bem-Estar Animal e Pesquisa, também na Sinergia Animal, e a Patrícia Tatemoto, que é coordenadora de campanha nas Américas pela The Donkey Sanctuary, que é uma outra ONG que certamente ela vai falar para a gente a respeito, tá? Então, meninas, mais uma vez, muito obrigado para todo mundo, tá? Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Não sei como vocês querem conduzir, a gente não combinou nada, vai tudo no improviso, então deixo a palavra livre para vocês. Se vocês quiserem se apresentar um pouquinho mais, fiquem à vontade. Quem começa? Obrigada, Fê. Obrigada, professor, pela apresentação e pelo convite. Eu acho que eu vou começar, e daí eu me apresento depois, quando a gente combinou de fazer uma sequência de falas, e aí quando cada uma se apresenta. É uma honra estar aqui, obrigada a todo mundo que está assistindo, e Patrícia e Fernanda, sou fã das duas já há muito tempo, então, mesmo se eu não fosse convidada, eu queria assistir, sempre quero ouvir e aprender. Legal. O nosso ramo de atuação, né, e de educacional é bem diferente. Eu, como diretora-geral da Sinergia no Brasil, trabalho muito com gestão, com estratégia, tenho que aprender mais sobre bem-estar animal, né, tenho que estar entendendo e estudando, mas não é meu campo de atuação e nem meu expertise. Mas, para contar um pouco de mim, eu me graduei em Relações Internacionais, fiz um MBA em Gestão de Mudança Social, e desde os 18 anos trabalho com ONG. Trabalhei em mais de 7 países com ONG, com impacto social, com gestão de projetos sociais, e fui estudar filosofia da complexidade também. E me fascinou estudar filosofia da complexidade e até eu conseguir atuar exatamente porque acho que é uma mudança sistêmica o que a gente faz nessa energia, né, que eu vou contar mais. Até conseguir atuar, eu não entendia direito do que eu falava, do que eu lia, quando eu lia sobre filosofia da complexidade e mudança sistêmica, porque é uma mudança de um paradoxo, né? Não é uma mudança de um problema, é um paradoxo que a gente se encontra. E aí, até quem quiser fazer uma pergunta, comentários, vai fazendo, que eu vou contando mais. Mas aí um pouco sobre mim. E a Sinergia é uma organização internacional que ela foi fundada em 2017. Desde que ela foi fundada, todos os anos, ela recebeu um prêmio, um reconhecimento como uma das ONGs mais eficazes de bem-estar animal. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é a única que recebeu 7 anos seguidos, ou sem ter nenhum ano assim, que falhou. Isso não é nem nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal é realmente ajudar os animais, mas é algo que ocorre porque o nosso trabalho é muito baseado em data.
em dados, em fatos, né, em pesquisa, em ciência. Por isso que o trabalho da Fê e da Paty também, que trabalham nessa energia já, mas o nosso departamento de bem-estar animal é tão importante, porque tudo que a gente faz tem um motivo, né, muito forte. Essa energia existe para acabar com o sofrimento dos animais na pecuária industrial. As palavras não são triviais, então não é acabar com o sofrimento só, mas também é reduzir o sofrimento até a gente poder acabar com o sofrimento, porque, né, como vocês devem imaginar, a gente não consegue fazer agora nada exatamente para acabar com o sofrimento de todos os animais. A gente está trabalhando estrategicamente, fazendo zoom in e out, indo, né, dando um passo para frente e olhando de fora para conseguir melhorar a vida desses animais. É uma organização que surgiu para trabalhar apenas no sul global. Então, a Carolina Galvani, que é a nossa fundadora, ela é jornalista, economista, e ela trabalhou anos como investigadora, que entrava em matadouros, em grandes indústrias de produção no Brasil e fora, e gravava, escondido, vídeos de animais sendo mortos, enfim, da forma que os animais eram tratados nesses lugares. E ela conta, né, que isso foi para ela um sofrimento, claro, muito grande, mas que foi um despertar, assim. Essa energia tem muito essa energia de mudança, que ela fala que é uma energia da raiva, que é a raiva que te move para algum lugar. E eu acho que a gente que trabalha com o movimento animal sente muito isso, de realmente somos movidos por isso. É muito difícil fazer esse trabalho sem paixão. Tem que ter muito profissionalismo, mas também tem que ter muita paixão. E essa energia tem essa mistura de ter muito embasamento, muita estratégia. A gente faz coisas que vão funcionar. Então, a gente, no Brasil, trabalha principalmente com suínos. Fazemos pedidos para as empresas ou pararem de comprar carnes de procedência que não tem certificação, ou de porcas que foram que tiveram sua gestação em celas fechadas, né, que não tiveram gestação livre. Pedir para os produtores pararem com as piores práticas, que é parar de cortar o rabo sem anestesia, cortar a orelha sem anestesia, arrancar os dentes sem anestesia. Enfim, trabalhamos também com ovos, pedindo para que as empresas apenas comprem ovos de galinhas que foram criadas fora de gaiola. E a gente atua, assim, com bastante dado, com bastante cuidado com esses pedidos no Brasil, na América Latina, né, em outros países como a Colômbia, Equador, Peru, Chile, e também no Sudeste Asiático, na Indonésia, na Malásia e na Tailândia. E aí, muito assim, da sinergia surgiu foi pelo entendimento até da Carol Galvani, da fundadora, de que no Brasil as ONGs estavam avançando muito em bem-estar animal. E eu posso falar que tenho trabalhado com ativismo em vários países, principalmente na América Latina. No Brasil é um país que o ativismo se cria, as pessoas se importam, é fácil, a gente tem muita dificuldade de bancada da bala, enfim, mas é legal trabalhar no Brasil, as pessoas se importam, os voluntários não se importam de não serem pagos, é muito diferente de outros países, principalmente do sul global, as pessoas, é mais difícil convencê-las a participar da mudança. E aí a Carol Galvani, entendendo como o trabalho estava avançando muito bem para os animais do Brasil, fundou essa energia para que estivesse esse trabalho também refletido em outros países do sul global. E aí é isso, não sei se posso falar mais também, mas se tiver alguma pergunta, professor, para eu desenvolver mais também. Perguntas eu já tenho várias, mas assim, eu acho que a gente pode fazer uma rodada, se vocês concordarem, de apresentação. Depois a gente volta e pega alguns pontos. Pode ser? Todas concordam? Sim? Então... Combinado. Então é minha vez. Isso. Obrigado, Cris. Fernanda, agora, então. Obrigada, Cris. É sempre bom começar com a Cris, porque ela dá um tom gostoso de casualidade, de diálogo, que eu acho que é essa a proposta daqui hoje, né, professor? E acho que é mais isso, né? A gente se preparou de uma forma para que a gente tivesse essa conversa de uma forma gostosa. Enfim, a gente tem aí mais de 50 pessoas, às 15 para as 8 da noite, a gente vai terminar ali próximo de 9h30. Então, eu queria aproveitar para agradecer a presença de todo mundo. E, mais uma vez, agradecer muito pelo convite, professor. É uma grande honra para mim poder estar aqui e compartilhar também essa conversa com a Paty, com a Cris, pessoas e profissionais que eu admiro bastante. Bom, você já me apresentou, né? Meu nome é Fernanda, eu trabalho no departamento de animal, eu ia falar em inglês, mas bem-estar animal e pesquisa.
E sou zootecnista, me formei em 2009 na Unesp em Botucatu, logo eu emendei um mestrado, acho que é um caso comum, né? Hoje em dia é um caso comum a gente já ir para a área acadêmica, especialmente quando a gente trabalha com bem-estar e tem essas questões dentro do coração mesmo, né? Porque eu imagino que quem trabalha com bem-estar é porque realmente tem uma paixão em trabalhar com o tema. Eu quero comentar um pouco mais sobre isso mais para frente. E fiz meu mestrado focado em produção animal, e aí decidi fazer meu doutorado com enfoque em bem-estar animal. Então, eu vou falar um pouquinho da minha história, mas de uma forma bastante breve, porque eu acho que em alguns momentos a minha história ela toca bastante o progresso, o desenvolvimento do bem-estar animal no Brasil. E por que eu digo isso? Enquanto eu estava preparando essa fala, eu percebi que tem grandes chances de eu ter sido uma das primeiras pessoas técnicas a trabalhar na proteção animal específica de animais produzidos para consumo no Brasil. Profissionalmente, digo, fora da academia e fora do setor corporativo, porque até então, quando eu iniciei o meu trabalho oficial na proteção animal, era mais ou menos 2013, 2014, e a gente já tinha mundialmente, obviamente, nos países do norte global, como países da Europa e países da América do Norte, já trabalhando de forma profissionalmente no tema de bem-estar animal, né? Especialmente as empresas. Eu vou mostrar um dado depois para vocês, que eu tenho alguns slides para a minha segunda parte. Então, minha fala vai dar aí mais ou menos uns 20, 25 minutos. E aí, quando eu era adolescente, eu tinha essa questão de voltar ao cenário da minha infância, eu queria estar próximo dos animais de fazenda. E aí decidi, em algum momento da minha vida, que eu iria prestar zootecnia, passei em zootecnia e fui fazer zootecnia. E aí, durante a faculdade, a crueldade do sistema industrial foi revelada, né, diante dos meus olhos. E isso fez com que eu abrisse oportunidades na minha vida para aprender mais, para entender um pouco mais sobre todas essas questões, entender como eu poderia ser útil com o conhecimento que eu tinha galgado até então. Mas, enfim, decidi emendar um mestrado na mesma instituição, então meu mestrado foi na Unesp, em Botucatu, e nesse momento eu me foquei muito na produção animal. Mas o fato de ter me focado só na produção animal e não pensar no bem-estar animal, ou não olhar mais para o comportamento animal, eu tinha muito interesse em entender a mente animal, entender afetos positivos e negativos, como melhorar a vida desses animais na fazenda. Aí eu decidi, eu falei, eu vou me aventurar, vou fazer um doutorado, olha só, sair de um mestrado e para o doutorado exige um pouco de coragem, não? Vocês sabem. E aí eu decidi me focar em bem-estar animal. E aí fui para a Exalc, fiz meu doutorado com o professor Irã, fiquei 4 anos pesquisando bem-estar animal. Só que aquilo não era suficiente ainda para mim. Eu percebi uma lacuna entre ciência e ativismo, ciência e proteção animal. E eu queria, com tudo que eu estava aprendendo, né, enfim, toda a ciência, porque naquele ano de 2012, 2013 até 2014, a gente estava vendo um aumento no interesse acadêmico de produção de estudos em bem-estar animal. E aí eu via todo esse conhecimento sendo produzido, mas pouco sendo integrado à proteção animal. E aí eu tive uma feliz oportunidade de participar de uma palestra que uma organização na época chamada Humane Society International, hoje ela se chama Humane World for Animals, que é o braço internacional da Humane Society nos Estados Unidos. Já era uma organização muito antiga na época, que trabalhava pelo bem-estar dos animais de produção, pela proteção deles, e eu falei, bom, eu vou. E eu adorei a palestra. No final da palestra eu levantei a mão, me apresentei e falei, eu sou zootecnista, e dei ali a minha opinião,
E eu percebi muitos olhares do tipo, o que você está fazendo aqui? Você é inimiga. E eu realmente senti isso, porque a minha pergunta não foi respondida. Anos depois, quando eu já estava na proteção animal, eu fui diversas vezes apresentada como uma pessoa técnica daquela organização. E em uma dessas vezes, uma ativista muito conhecida no Brasil virou para mim e simplesmente falou: você é a inimiga. E aí eu percebi que a lacuna era muito maior do que eu imaginava, que a gente precisava profissionalizar a proteção animal de uma forma muito mais enfática para que a gente realmente pudesse, enfim, ter resultados positivos para os animais, né? Trabalhar para os animais e para o bem-estar dos mesmos. E eu decidi, enfim, fazer um voluntariado. Eu fui no escritório da HSI em São Paulo, era um escritório pequenininho, fazia parte de um hub, e eram 2 pessoas que trabalhavam no programa de bem-estar animal. Eu sentei na frente da gerente corporativa e ela falou assim para mim: não temos orçamento para te pagar nada. Eu falei: não tem problema. Eu não estava preocupada na época com renda, porque eu tinha a bolsa do doutorado. Eu falei: não tem problema, eu quero fazer alguma coisa. E eu sabia que, de alguma forma, eu trabalharia com documentos técnicos, provavelmente passando documentos do inglês para o português. E apesar do meu inglês naquela época não era tão bom, hoje em dia estou fazendo progressos, mas ainda um dia eu chego lá. Mas o inglês naquele momento me ajudou muito porque eu pude mostrar a minha utilidade para a proteção animal, né, como pessoa que tinha o conhecimento técnico. E aí, depois de alguns meses, veio a proposta, e, na verdade, eu fiz uma entrevista de trabalho, só que para um programa totalmente diferente. Então, como vocês sabem, normalmente, uma organização de proteção animal que trabalha protegendo animais criados para consumo, trabalham com programas de redução de consumo de produtos de origem animal. E o trabalho que estavam me oferecendo era aquele. Então, eu trabalharia com iniciativas na área de políticas alimentares. E eu confesso que eu não gostei. Eu confesso que eu falei: será que eu vou? Mas eu decidi ir, porque era uma oportunidade única e eu precisava mostrar que eu era útil naquele momento e talvez, enfim, ter uma outra oportunidade para trabalhar no que eu realmente gostaria, que era a parte técnica de bem-estar animal. E aí eu trabalhei por vários anos, na verdade, na área de políticas alimentares, e depois a mesma gerente corporativa que falou: não temos budget, não temos orçamento, me convidou, falou: eu quero você trabalhando no meu time para, enfim, trabalhar aqui com bem-estar animal, ser a nossa especialista. E eu, obviamente, aceitei. Anos depois, eu tive a oportunidade de entrar na Sinergia Animal, só que a oportunidade para eu entrar na Sinergia Animal, eu já queria, depois de 7, 8 anos numa organização como na época HSI, eu queria ter outras experiências com outras organizações não governamentais, então eu aceitei, só que a posição era para eu ser líder de políticas alimentares. Então, o que me parecia muito inadequado no passado, na verdade, foi a minha porta de entrada para uma organização que eu amo, que tem uma cultura maravilhosa e que eu sou fã de carteirinha que é a Sinergia. E depois de algum tempo, eu comecei a trabalhar mais na área focada de bem-estar animal. Então, eu queria por que eu contei tudo isso, né? Porque eu acho importante que a gente que tem um background acadêmico, que a gente se exponha às oportunidades, talvez de voluntariado. A Cris comentou agora, né, que a gente tem uma rede de voluntários, e geralmente essa rede apoia muito em campanhas de sensibilização pública, mas qualquer organização não governamental trabalha com recursos limitados, então voluntários sempre são muito bem vistos e muito queridos. Então, se vocês tiverem, enfim, vontade, tempo, eu sei que quando você faz pesquisa, está na academia, o tempo é limitado, mas se alguém aqui tem interesse de se envolver com a proteção animal de uma maneira profissional, o voluntariado certamente é uma porta muito, muito bacana de entrada.
E aí, só um adendo, que a mesma pessoa que me deu a oportunidade de voluntariado, depois me chamou para fazer parte do time dela, é a Carolina Galvani, que a Cris comentou. Então, a minha exposição à organização e o fato de eu querer fazer parte mostrou a minha cara ali. Então, eu fiz uma publicidade da minha vontade de ajudar, e eu jamais pensaria que isso culminaria no emprego da minha vida, né? Então, eu estou aí há mais de 10 anos trabalhando na proteção animal, 20 anos trabalhando com produção e proteção animal, né? E bem-estar animal. E aí eu tenho um script aqui, eu só estou vendo se eu estou aqui seguindo. E aí, voltando 10 anos, então 2014, eu vi que essa questão técnica, né, existia uma falta de expertise no movimento, talvez nacional. Então eu quero só comentar algo que era, enfim, a minha visão, que provavelmente é enviesada, certo? Porque eu não conhecia muito da proteção animal, mas na época a gente não tinha outras organizações trabalhando com proteção animal de animais produzidos para consumo. Nós tínhamos a HSI, que fazia um trabalho muito mais corporativo, e depois, Cris, me fala se eu estou errada, mas eu acho que foi em 2018 que a Mercy for Animals, depois a Animal Equality vieram para cá, né? E aí começaram um trabalho mais de sensibilização pública, de mostrar o que realmente estava acontecendo nas fazendas, já trabalhavam com investigação, e a sinergia animal também surgiu nesse momento e cresceu, assim, exponencialmente, né? Se espalhando por outros países do sul global. E aí, o que eu queria mostrar nessa minha segunda parte dessa minha fala é a importância da ciência no movimento de proteção animal. Eu comecei a perceber algumas informações que elas não eram tão precisas. Não dentro da organização que eu trabalhava, existiam também informações não precisas, mas dentro do material que se encontrava sobre proteção animal. Então, não era raro encontrar algo como: as vacas leiteiras são ordenhadas por todo dia, ao longo do dia inteiro, como se as ordenhadeiras ficassem ali anexadas aos úberes das vacas durante todo o dia, e que eu me lembro muito desse exemplo porque foi algo bastante enfático, e que a ordenhadeira machucava o úber e as tetas das vacas, né? Então, isso era uma coisa comum de se observar, assim, em materiais da proteção animal, e não só no Brasil, mas em outros lugares também, inclusive em inglês, por exemplo. Eu achava muita coisa errada. Por exemplo, outras coisas que a gente vê geralmente, do tipo as galinhas, isso é uma coisa ainda corriqueira, né? Porque a gente evoluiu muito nessa área, especialmente da transição nacional de sistemas em gaiolas ou com gaiolas para sistemas livres de gaiola, mas a gente ainda ouve muita informação técnica errada, coisas muito mínimas, do tipo que as galinhas não conseguem esticar suas asas. Então a forma correta seria dizer que as galinhas não conseguem esticar suas asas completamente. Isso é um erro pequeno, mas ainda assim, para um movimento que quer ter um impacto positivo e quer ter crédito por ser um movimento baseado em ciência, é importante que a gente use informações precisas e não use de exagero, porque a médio e longo prazo isso pode descredibilizar a proteção animal. E como outros erros do tipo, talvez agora eu não me lembre, mas dizer, por exemplo, que uma galinha é forçada a viver dentro das fezes, o que não é verdade, porque a gente sabe que, por pior que sejam as condições sanitárias e de bem-estar animal numa fazenda em que as galinhas são confinadas em gaiolas, em que elas não têm um espaço maior do que uma folha A4, a gente não pode usar de falácia para tentar enfim, comunicar o que a gente acredita que é errado. Não só acredita, né, mas baseado na ciência, a gente sabe que aquelas condições são condições não ideais para animais, incluindo as galinhas. E aí aqui eu quero compartilhar com vocês
né, dizendo mais uma vez o quão importante é o olhar técnico dentro da proteção animal, e que apesar da gente ter evoluído muito, a gente ainda precisa de mais profissionais técnicos, aptos a fazer o trabalho e que se importam, obrigada, professor, e que se importam com o bem-estar dos animais por si só, e não porque o bem-estar animal, porventura, vá trazer alguma melhora em índices zootécnicos, por exemplo. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Vocês estão vendo? Sim? Sim, perfeito. Sim, Perfeito. Só um comentário antes que passe. Claro. Aí você falou sobre as ONGs no Brasil. A Sinergia não veio de imediato para o Brasil, porque já existiam outras ONGs antes dessa Sinergia aqui. A Mercy for Animals, a Animal Equality, há pelo menos alguns anos. O Fórum Animal tem anos no Brasil também atuando. Só realmente esse fator de ter uma pessoa técnica, eu não sei quando que começou. Eu era voluntária da Animal Equality em 2017 e não tinha ninguém. E vou fazer um comentário também que eu trabalhei 4, 5 anos numa organização internacional que a gente tinha ONGs abaixo da gente, a gente redistribuía financiamento para elas e dava educação sobre... Alguém fez uma pergunta aqui, depois a gente vai responder melhor, mas que dava educação sobre como tirar as galinhas de gaiolas. E tudo que a Fernanda falou, eu aprendi errado. Assim, numa ONG de orçamento muito grande, americana, que a gente repassava informação para mais de 80 ONGs menores, toda essa informação das galinhas não podem abrir as asas, enfim, de tarde as fezes, delas viverem estressadas, coisas que eu aprendi depois, que realmente é muito difícil você lutar contra um problema tão grande sem ter um embasamento científico certo, né? E é um absurdo que a gente demorou tanto tempo para ter a ciência presente, assim, ou tão presente, né, da proteção animal. Não dá para culpar quem estava antes, porque era muita coisa para ser resolvida, mas realmente é uma questão. Ótimo, Cris, obrigada pela contribuição. Eu não sabia disso, e é um exemplo que é importante de ser dado, né? E mostrando o quanto a ciência é importante para não só profissionalizar o movimento, mas que também o movimento seja levado a sério por várias audiências, né? Pelo público em geral, e especialmente pelas corporações, pelas partes governamentais, que são essas que a gente precisa que estejam confiantes para realmente fazerem, por exemplo, uma transição, apoiarem uma transição de sistemas com baixo nível de bem-estar para sistemas com, pelo menos, níveis satisfatórios de bem-estar animal. E aí aqui eu quero falar só um pouco sobre algo que eu acho que a gente tem lidado muito, né? É algo que eu conversei bastante com a Paty, conversei bastante com a Cris sobre isso, que desculpa, tá em inglês, alguns slides estão em inglês, mas a gente vai falando em português, e eu tenho certeza que vocês, enfim, vão entender os slides, né? Então, algo que a gente lida, todas as pessoas são enviesadas, né? Todos nós temos nossos vieses. E o que acontece é que quando você quer, de alguma forma, mudar o status quo, imagina, em 2014 a gente tinha, acredito que uma empresa no Brasil, que era uma multinacional, que tinha se comprometido a fazer a transição de sistemas de gaiolas para sistemas livres de gaiola. E muitas vezes, quando a gente conversava, né, tinha reuniões corporativas, muitos argumentos, inclusive argumentos falaciosos, eles surgiam na conversa, né? E, obviamente, que os argumentos falaciosos, eles surgiam dos dois lados da conversa. Então, enquanto, por exemplo, um representante de uma empresa falava que se o ovo ficasse mais caro, isso ia trazer, consequentemente, insegurança alimentar para a população mais vulnerável, enquanto talvez o lado de cá, o lado a favor da transição, falaria ali que não, que seria o mesmo preço, que não teria motivos para o incremento, enfim, econômico, né? E, na verdade, o movimento era muito, muito novo. Então, hoje em dia, a gente ainda lida e a gente sempre vai lidar com viés de confirmação, né? Que é o quê? Existe uma gama de fatos e evidências robustas, evidências
fracas, porque para qualquer assunto existem evidências, né? Se vocês forem procurar aí no PubMed, vocês certamente vão achar evidência de que cigarro é bom em algum nível para a saúde humana. E existe esse trabalho, existe inclusive uma sátira sobre isso, mas é uma evidência fraca, certo? Então, o que a gente tenta nessa conversa de profissionalização e o incremento científico que ele dá para a gente é a consciência dos nossos vieses. Obviamente que a gente gostaria que todos os argumentos fossem a favor da proteção animal e do bem-estar animal, mas nem sempre é assim. Então, durante meu doutorado, por exemplo, conversando com vários professores, pessoas que estão na faculdade há muitos anos, mas que não são especialistas, não eram especialistas em bem-estar animal, um dia eu perguntei para um professor que eu admirava muito, eu falei, professor, para o senhor o que é bem-estar animal? E ele falou, bem-estar animal é a vaca com pelo liso, brilhante, olho brilhante, produzindo muito. Eu falei, tá bom, professor, muito obrigada. Muito obrigada. A Alice quer entrar. Não sei quem é ela. Posso admitir? Pode. Perfeito. Então, e aí eu não discuti mais, porque eu entendi ali que naquele momento eu não tinha espaço para discussão. Mas a gente sabe que em determinado ponto, quando a gente fala de bem-estar animal, a gente não está falando necessariamente de aumento de produtividade, por exemplo. Obviamente, se você oferece água limpa para um animal que não tem acesso à água limpa, ele vai produzir mais. Se você oferece sombra para um animal que não tem sombra, provavelmente ele vai produzir mais. Mas uma vez que níveis básicos de bem-estar animal estão garantidos, aquele incremento de bem-estar animal provavelmente não vai significar aumento na produção. Então, enfim, é só um exemplo para que a gente entenda e comece a incorporar como a ciência ela é importante no movimento de proteção animal e como a proteção animal precisa de profissionais, pessoas como vocês, que estudam bem-estar animal, estudam vários assuntos dentro da área de bem-estar animal, e a gente precisa diminuir essa lacuna que existe entre a proteção animal e a academia. E aqui é só, na verdade, uma sugestão de um filminho no YouTube sobre o viés de confirmação. Então, nesse caso, essa pessoa gosta muito de chocolate, então ela vai certamente só falar das evidências que são a favor do consumo de chocolate. E aí aqui, infelizmente, não está mostrando, mas é um livro que se chama O Livro dos Maus Argumentos. Esse livro, ele, muito provavelmente, vocês já devem ter ouvido falar desse livro, mas é interessante ver, porque mesmo nas nossas conversas pessoais com a nossa família, vários argumentos falaciosos são usados, e esse livro cita vários desses argumentos, que são argumentos que a gente ouve em reuniões corporativas, ou mesmo quando a indústria, ou, enfim, outras partes interessadas estão ali questionando o movimento de proteção animal. Nesse caso, o caso do chimpanzé aqui é algo muito corriqueiro hoje em dia, né, das mídias sociais, então é um apelo à autoridade irrelevante. Então, esse macaquinho aqui, esse chimpanzé, ele é um cientista muito reconhecido na área de química, e ele sempre é questionado sobre questões de fidelidade, ou seja, ele é uma autoridade num campo, mas no outro campo que ele geralmente é questionado, ele não é uma autoridade, mas a opinião dele vale, que é o que acontece muito nas redes sociais hoje com os influencers, certo? E aí, eu já falei bastante desse slide, na verdade é isso, né? A gente vai, cada um tem um lado, a gente vai usando argumentos para tentar convencer o outro lado, e muitas vezes a gente precisa ter bastante consciência e bastante racionalidade para que a gente se mantenha numa linha de pensamento racional e que nosso viés não entre na conversa de uma forma descontrolada. Isso, o que a gente tem feito muito dentro da sinergia é entender quais são os argumentos e contra-argumentos, e para isso a gente precisa de olhar técnico. Muitas vezes a pessoa que não tem esse treinamento, enfim, não veio da academia, tem uma certa dificuldade.
E aqui eu tenho mais alguns poucos slides, mas eu trouxe, apesar de não ser da nossa área, eu trouxe porque isso é algo que acontece dentro da proteção animal também, da saúde animal, do bem-estar animal, mas esse tipo de, vamos dizer, de erro, ele acontece muito numa área da vida que nos interessa. Todos nós temos interesse na área de nutrição, certo? Porque a gente quer se alimentar bem, porque a gente tem objetivos estéticos ou de saúde, e um ponto bastante polêmico é, por exemplo, se adoçantes são cancerígenos ou não. Há algum tempo, eu não me lembro exatamente, a gente tem essa pesquisa, mas a gente está com, na verdade, um print screen de uma manchete de uma plataforma chamada Medical News Today, dizendo assim, que um químico encontrado num adoçante artificial comum pode causar dano ao DNA, câncer. E esse estudo, ele pesquisou esse tipo de sucralose em vários experimentos in vitro, e o resultado mostrou sinais de genotoxicidade, né, ou seja, dano ao DNA. Só que quando a gente vai, enfim, lendo o artigo, a gente percebe que para mimetizar o efeito in vitro no organismo humano, seriam necessárias 5.000 latinhas de refrigerante diet, e essas latinhas serem consumidas em 2 horas, o que é humanamente impossível, certo? Então, o que o estudo concluiu? A gente pode ver aqui à esquerda que o estudo concluiu que esses exames, esses testes feitos em células sanguíneas in vitro, com concentrações de sucralose centenas de vezes maior do que os humanos podem consumir, um biomarcador, dentre vários outros avaliados, foi especulado e indicou um dano que poderia indicar um dano genético, mostrando um aumento pequeno. E o que a mídia escreveu, como eu mostrei ali atrás, que um químico encontrado em adoçantes artificiais pode causar dano dano ao DNA e câncer. A gente tem esse problema, né? A mídia, hoje em dia, eu acho que desde sempre existe esse apelo ao que gera medo nas pessoas. Isso em qualquer área. E aí a gente tem um desafio também do que tem sido publicado, né? Então, essa foi uma pesquisa que foi publicada, se eu não me engano, no ano passado, não, ano retrasado, 2023, falando que pessoas que tinham, que eram tutoras ou donas de gatos tinham mais chances de desenvolver esquizofrenia. É uma revisão sistemática com meta-análise. E aí, para quem é, assim, totalmente à parte da vida acadêmica, vai falar, poxa, essa é uma meta-análise, revisão sistemática com meta-análise. Isso é muito confiável. Esse print screen aqui, que está escrito assim, eu acho que é muito confiável, tracinho PubMed. Isso foi algo que eu recebi do meu time, certa vez, dizendo, olha, Fernanda, eu encontrei essa evidência e está publicada no PubMed, então é muito confiável. Então, assim, a gente vive no Brasil um analfabetismo científico, a gente tem consciência disso, certo? Isso nunca é culpa do indivíduo, nunca é culpa do indivíduo, mas nós, como pessoas técnicas, a gente tem essa missão, dentro da proteção animal e dentro de quaisquer movimentos, de fazer esse papel de filtro e tentar, né, ao máximo possível, fazer aparar essas arestas e tentar, enfim, fazer essa missão de educação científica. Esse experimento, ele recebeu, na verdade, esse estudo recebeu muitas críticas, porque metodologicamente ele tem várias lacunas e erros, mas isso gerou, eu acompanhei, isso gerou um pânico geral, as pessoas começaram a falar, não, eu tenho crianças, eu vou doar meus gatos, a gente não sabe qual realmente foi o resultado dessa pesquisa, e, na verdade, muito mais a mídia publicando isso, né? Então, aqui a gente tem 2 problemas. A gente tem um problema do estudo, que é ruim, a metodologia fraca, e não poderia estar concluindo o que ele concluiu, e a gente tem um problema da mídia, que replica o mesmo erro, ou que, às vezes, inventa erros, né? O estudo está correto, mas a mídia acaba inventando erros para chamar atenção pelo medo. E aí isso não é uma história de agora, né? Isso acontece há muito tempo.
Que pena que não está aparecendo as figuras. Aqui é uma figura de um ventilador espalhando a lama, e cada pedacinho de lama é uma informação não verdadeira. E aí o Carlos Ruas, que é esse chargista que fala sobre ciência, vale muito a pena segui-lo nas redes sociais, ele fala que é muito fácil espalhar a lama, mas você explicar cada pedacinho de lama que tem uma desinformação, uma informação falaciosa, leva horas. E aí tem no último quadro, tem um bonequinho segurando um guarda-chuva escrito ciência, e o ventilador continuando ali a espalhar lama pelo mundo. Então, o papel que a gente faz como cientistas, divulgadores de ciência, enfim, acadêmicos, é extremamente importante. E aqui é meu penúltimo slide. A Paty vai falar mais sobre esse livro, Animal Machines, da Ruth Harrison, que foi publicado em 1964, ou seja, há 60 anos, a Ruth Harrison, no Reino Unido, ficou incomodada com como os animais eram tratados nas grandes fazendas, e essas fazendas já eram mais afastadas dos centros urbanos e as pessoas não sabiam. Então, ela começou a panfletar, né? Ela começou ali a fazer um ativismo e mostrar para as pessoas como esses animais eram maltratados e lidavam com crueldade e práticas inimagináveis todos os dias nas fazendas. E aí isso gerou um grande burburinho na época, né? E um dos professores que eu tenho grande admiração, que é o professor Ian Duncan, na época ele conta, né, nessa entrevista que ele deu em 2016 para a revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, ele conta que quando ele publicou os resultados, porque ele queria provar por A mais B, por metodologia científica, que o que a Ruth Harrison estava falando era verdade ou era mentira, ele tinha uma hipótese. E aí ele fez o experimento e disse assim para a revista: quando publiquei meus resultados no início da década de 70, mostrando que galinhas criadas em gaiolas eram frustradas e sofriam muito, eu esperava que as coisas mudassem rapidamente, mas não mudaram. As gaiolas só foram proibidas na Europa em 2012, ou seja, 40 anos depois de minha pesquisa demonstrar a grave frustração desses animais em gaiolas. Então, o que eu gostaria de falar, por último, é que a ciência não muda as coisas sozinha, não muda. E pelo menos essa é a minha visão enviesada, certo? Talvez vocês tenham outra opinião, mas a ciência, ela é fundamental, nós não conseguimos evoluir como espécie e como comunidade sem ciência, mas a ciência sozinha, ela não faz movimento, ela não consegue fazer o movimento. Tudo que a gente tem visto hoje em relação à transição para sistemas de sistemas livres de gaiola foi produzido de forma profissional e objetiva também pelo movimento de proteção animal, pela academia, pelas corporações, mas o movimento, o ativismo tem grande parcela de responsabilidade nesse movimento. E aqui eu queria ler um trecho, só para finalizar, desse livro do professor Luiz Marx, chama O Decênio Decisivo, é um livro que ele publicou ano passado, e ele fala especialmente sobre sistemas alimentares. Então, aqui, obviamente, ele está focado na insustentabilidade de sistemas alimentares em escala industrial, mas isso vale também para a nossa conversa. Então, rapidamente, ele fala assim: não é o caso aqui de generalizar, mas é preciso admitir que a maioria dos cientistas persiste ainda em acreditar que as evidências científicas sobre a insustentabilidade do sistema econômico vigente, leia-se aqui bem-estar ou qualquer área que a gente necessita progredir como humanidade, bem como as soluções propostas pelos cientistas com bases nessas evidências, podem influenciar de modo significativo os centros de decisão política e econômica. Então, aqui, eu entendo que ele corrobora com o que eu estou falando agora, e não eu, mas o professor Duncan falou aí em 2016, há quase 10 anos, de que a ciência sozinha, ela não faz nada, que ela é essencial, importante, fundamental, mas que ela precisa dar a mão com outros movimentos sociais para que a gente consiga progredir. E aí, enfim, eu coloquei um gráfico aqui, mas eu não vou falar muito dele. Eu queria só que vocês, se vocês tiverem interesse em entender como as empresas têm olhado para a questão de bem-estar animal e como
os departamentos de bem-estar animal começam a surgir ali em 2015, talvez 2016 no Brasil, com pessoas especializadas, ou seja, pessoas técnicas coordenando esses departamentos de bem-estar animal. Muito obrigada. Paty, acho que agora é com você, passo a palavra para você. Obrigada, Fer. Professor, queria só confirmar, a gente encerra às 21, né? Porque a gente queria deixar 20 minutos para perguntas, para eu entender o meu tempo de fala. Tá, não, fiquem à vontade, 21 é mais ou menos uma referência, mas se quiserem passar mais, não tem problema nenhum, vocês que mandam, tá? Obrigada. É que a gente queria deixar 20 minutinhos para conversar todo mundo e tirar dúvidas, enfim. Tá legal. Obrigada pelo convite e também, lógico que eu preciso deixar registrado que é uma honra estar aqui, a convite do senhor, do grupo do Diálogos no LAI, e também com as minhas amigas queridas, que eram colegas, mas viraram amigas, a Cris e a Fer. Eu trabalhei por 1 ano e meio na Sinergia, fui muito feliz, tive que sair, porque eu tive que decidir entre fazer mais um pós-doutorado, ou não tinha condições, eu queria ter 40 horas no dia, mas não consegui, e aí precisei sair da Sinergia, mas sinto saudades, amei trabalhar na Sinergia. E eu sou bióloga de formação, daí eu fiz o mestrado com biologia de organismos aquáticos, mas voltado para bem-estar animal. Depois o doutorado na FMVZ USP, sob orientação do professor Adroaldo Zanella. E aí trabalhei com estresse pré-natal, indicadores fisiológicos, comportamentais e epigenéticos de bem-estar animal. E caí de paraquedas no meu primeiro pós-doc dentro da The Donkey Sanctuary. Era para eu ficar 6 meses em um levantamento de dados sobre o abate de jumentos e comércio de pele, mas estou há 7 anos. E aí vou contar um pouco dessa trajetória e como que, enquanto cientista, trabalhei na Sinergia por 1 ano e meio, junto com a Fer, especialmente, e trabalho, né, com relações governamentais e com essa agenda hoje. Estou mensalmente em Brasília, vou contar um pouco dessa história toda e como a gente faz com que a ciência tente influenciar as agendas, mas como a Fer falou, não é suficiente, né? E aprendi, né, apesar de conversar bastante com as duas, aprendi, fiz anotações, foi muito bom ouvi-las. Obrigada. Aí vou pedir, Fer, você pode ir passando assim do jeito que você fez mesmo, que aí eu acho que fica mais fluido. Então, só lembrando, para deixar todo mundo na mesma página, não sei o background de todo mundo que está aqui nos ouvindo, né, que embora o bem-estar animal tenha preocupações de caráter moral, a gente precisa lembrar que é uma ciência. Porque muitas vezes o bem-estar animal é tratado de forma bastante, até desrespeitosa em alguns cenários, mas não é tratado como ciência. Mas quando a gente publica um artigo científico sobre bem-estar animal, a gente segue todo o rigor, toda a robustez do método científico. E isso deve, algumas vezes é o caso, mas deve respaldar o arcabouço legal e as diretrizes. Então, quando o Poder Executivo, por exemplo, o Ministério da Agricultura, vai liberar uma nova instrução normativa, né, que tem o poder infralegal, que tem o poder de gerar diretrizes, isso precisa estar respaldado em toda a robustez do método científico dentro da ciência do bem-estar animal. Uma vez eu expliquei que é a mesma ciência para produzir foguete, a mesma ciência que é usada na engenharia, é a ciência para usar o bem-estar animal. Então, quando a gente fala que o animal tem estados afetivos, isso foi extensivamente demonstrado em diversas áreas da ciência. E a gente vai ver um pouco melhor mais para frente. Pode passar, Fer. E aí, isso já foi extensivamente demonstrado que todos os animais, no mínimo todos os vertebrados, têm capacidade de sofrer e habilidades cognitivas complexas, né? Isso com estruturas anatômicas, neurotransmissores e conexões cerebrais, enfim. E todas essas adaptações aumentam as chances de sobrevivência. Nada mais são, os 7 afetos, tem um pesquisador que é o Jaak Panksepp, que falou muito sobre os 7 afetos, ele fala que esses 7 afetos nada mais são do que mecanismos que são uma bússola do organismo e que nos trazem de volta à homeostase. Então, a gente tem emoções, né, nós humanos temos clareza que temos emoções e sentimentos, que nada mais são do que adaptações complexas de nos retornar à homeostase, ou seja, está estritamente relacionado à capacidade de sobreviver. Então, obviamente, isso não é exclusividade dos humanos, porque no final do dia, o bem-estar animal diz muito respeito a como a gente se sente quando. Isso é para nós humanos. Como está seu bem-estar hoje? Muito provavelmente está muito relacionado às suas emoções, não só ao estado da saúde física. Quando eu entrei na ciência do bem-estar animal, tinha muitos indicadores de saúde física, sinais clínicos, etc.
Mas o entendimento dos 7 afetos é importante aqui porque o nosso bem-estar está relacionado a como nós nos sentimos, como você se sente quando. E aí o Jaak Panksepp, esse cientista, ele vem falar que os 7 afetos nada mais são do que esses mecanismos que nos trazem de volta à homeostase. Então, de forma pragmática, objetiva e evolutiva, tem esse caráter muito conservado entre os vertebrados. Pode passar, Fer. E aí, pensando nisso, né, como a gente viu lá no começo, no primeiro slide, todo esse método científico, todos esses artigos servem ou deveriam servir para respaldar o arcabouço legal. E no Brasil, será que a gente tem um arcabouço legal já que respalde a questão do bem-estar animal? Temos um decreto de 1934 que já falava, né, o que eram os maus tratos. Então, tem uma lista, e aí isso é de 1934. Pode passar, Fer. E depois na Constituição Federal também, no artigo 225, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. E depois, em 98, a Lei de Crimes Ambientais, né? Então, é vedado praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. E incorrem nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo. Isso a lei já de 98. Então, temos um arcabouço legal que respalde essa questão do bem-estar animal do Brasil? Aparentemente temos, e ela aparentemente está relacionada ao que a ciência vem demonstrando, que os animais, de forma geral, têm capacidade de sofrer, né? Então, quando a gente fala animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, me parece que isso contempla todos os animais, no mínimo, todos os animais vertebrados. E aí, depois, em 2020, a gente teve essa lei que se chama Lei Sanção, que aumenta a pena quando a gente fala de cães e gatos. Pode passar. E depois também uma resolução do CFMV. Desculpa, tem um avião passando bem aqui em cima, não sei se está com muito ruído para vocês. De 2018. Então, a gente tem um arcabouço legal que respalde a questão dos animais, o bem-estar animal? De novo, me parece que sim. Pode passar, Fer. E também a instrução normativa em relação aos suínos, né, que tem esse peso infralegal, mas sim, pode ter consequências para quem descumprir as diretrizes, mas são mais recomendações do que ter um caráter obrigatório, mandatório. Pode passar. E também internacionais, né, como a Organização Mundial de Saúde Animal, que tem diretrizes internacionais de bem-estar animal, que são recomendações técnicas também. Então, me parece que a gente tem esse arcabouço legal já vigente, no Brasil já existe isso, e por que será que a Lei Sanção aumentou, em 2020, aumentou a pena de maus tratos apenas para cães e gatos? Isso também acontece em outros países, como em Portugal. É como se fosse pacificado que esse tipo de legislação, esse arcabouço legal não pode ser aplicado a animais de produção. Então, se a gente aumenta a pena de maus tratos porque é vedado ferir ou mutilar animais domésticos, domesticados, etc., parece que a gente tem um estado de inconstitucionalidade, que é o estado de coisas inconstitucional que o meu amigo Yuri, que é da área do direito, discorre muitas vezes, é o que está no papel. O nosso arcabouço legal, muitas vezes, não é extensivamente cumprido e respeitado quando a gente fala principalmente de animais de produção. Então, se a gente tem, desde 34, um decreto que veda práticas de maus tratos, e até hoje a gente tem castração cirúrgica sem controle de dor em leitões, e um perfeccionismo imobilizante, que a gente vai ver lá nos últimos slides, ter que provar que um leitão consciente, castrado cirurgicamente, sem anestésico e sem analgésico, está sentindo dor, é um perfeccionismo, né? Então, a gente vê que existe uma contradição, uma divergência muito grande, que o arcabouço legal, sim, me parece que segue o que a ciência já demonstrou sobre os animais serem sencientes, e que a gente precisa vedar práticas de maus tratos, que incluem mutilação, mas, ao mesmo tempo, isso ainda é permitido, endossado e até, muitas vezes, recomendado por órgãos do Poder Executivo. E aí a gente vê vedado, principalmente, assim, as leis são mais severas para quando a gente fala de cães e gatos, o que dá margem para que
a indústria continue realizando várias práticas, né? Eu conversei com um colega de Portugal esses dias, e ele fala que lá é a mesma situação. Então, eles conseguem avançar melhor em leis que falam sobre bem-estar animal quando se trata de cães e gatos. Me parece que existe, então, que é pacificado, existe um entendimento comum, consensual, de que os animais na indústria têm o potencial de sofrer mais maus tratos, e por isso que eles estão sempre sendo excluídos, né, obrigatoriamente excluídos desse tipo de legislação, porque comprometeria atividades que envolvem os animais da indústria. E tudo isso porque, de novo, né, a ciência já demonstrou alta complexidade cognitiva. Agora, alguns exemplos de forma bastante simples e rápida, de que, antigamente, acreditava-se que só os seres humanos era exclusiva a nós a cultura. Então, em 1952, esse cientista publicou um estudo mostrando que, dentro da definição de cultura, comportamentos socialmente transmitidos, algumas espécies de macacos, eles aprendiam a lavar as batatas antes de consumir. Então, eles não precisavam aprender de novo, eles não precisavam ter experiências de novo, avaliar aquela situação e desenvolver aquele comportamento no grupo, mas eram comportamentos socialmente transmitidos. E se essa é a definição de cultura, não é exclusividade dos humanos. Isso em 52. Pode passar. Em 2017, esse estudo é só a título de exemplo também, que a drosófila, que é aquela mosca das frutas, ela tem neurotransmissores parecidos com os nossos. As larvas dessa mosca, elas são utilizadas para entender nosso arcabouço, nosso sistema neurofisiológico, a nossa neuroanatomia. Por que a gente utiliza os animais não humanos para nos entender? Geralmente, vários pesquisadores, como Antônio Damasio, que tenta entender a consciência, o próprio Jaak Panksepp, vários cientistas que tentam elucidar a nossa capacidade cognitiva, o nosso funcionamento, a nossa psique, eles estudam animais não humanos. Por quê? Porque eles são muito mais semelhantes do que diferentes de nós. Então, eles têm, sim, os mesmos neurotransmissores, os mesmos genes, né? A proximidade de genes. Se eu não me engano, o zebrafish, que é muito utilizado na ciência, é 95% o genoma similar ao nosso. Então, tem muita proximidade, e isso também, eles conseguiram demonstrar o conectoma de aprendizagem e memória, nos centros de aprendizagem e memória, no cérebro, no encéfalo desse inseto. Então, eles conseguem elucidar isso. Se eles têm memória e capacidade de aprender, isso também denota essa complexidade cognitiva. E aí, uma das últimas fronteiras dessa questão de complexidade cognitiva é a questão do autorreconhecimento e da autoconsciência. E por questões meramente metodológicas, era um desafio muito grande mostrar isso em algumas espécies. Então, a capacidade de se reconhecer no espelho foi demonstrada, por exemplo, por elefantes. Os cientistas marcaram um X no elefante e aí colocaram um espelho na frente dele. Ao invés do elefante tentar interagir com o espelho como se fosse outro indivíduo, ele pegou a tromba e tentou limpar o X na testa dele. Então, o entendimento de que aquele reflexo era ele mesmo. Essa capacidade de se auto-reconhecer e de autoconsciência é considerada, inclusive pelo professor Donald Bloom, uma das últimas fronteiras, né? E aí isso foi demonstrado em 2019 em peixes. Um peixe de Recife de coral, que é dessa foto, essa espécie, de um grupo de pesquisas lá do Japão, que conseguiu fazer um delineamento experimental, uma forma de demonstrar isso cientificamente, de ser aceito pelos pares. De novo, da mesma forma como a gente faz ciência da área da engenharia, das outras áreas da saúde. Eles conseguiram demonstrar que os peixes estavam se reconhecendo no espelho enquanto eles mesmos e não como um outro indivíduo, né? Esse autorreconhecimento. Deixa eu passar. E aí, mais além, que também é questionável por algumas pessoas de outras áreas, né? Que entendem que a moralidade é exclusivo do humano, que essa autoconsciência, a moralidade, a cultura são características exclusivas que nos deixam como uma espécie única, isso também foi derrubado. E tem um cientista que se chama Franz de Waal, que ele demonstrou, e também tem um vídeo no YouTube bem interessante desse experimento, já é antigo, ele conseguiu demonstrar moralidade em animais não humanos. E aí era um experimento que eram dois, eu estou pensando também no nome em inglês,
mas o Cebu sapela, que é o macaco prego, eles eram 2 animais que o experimentador dava uma recompensa quando eles desempenhavam a tarefa. Essa tarefa era entregar uma pedra na mão do experimentador. E aí a recompensa era um pedaço de pepino. Mas a partir de um momento, eles estavam desempenhando a tarefa e recebendo a recompensa. A partir de um determinado momento, eles passaram a receber uva. E eles preferem muito mais uva a pepinos. Então, um dos macacos passou a ter comportamentos de frustração, comportamentos agressivos com o experimentador. E aí, o que os pesquisadores entenderam, e a conclusão que foi aceita também, né, pela comunidade científica, é que existia um senso de justiça ali, um pilar da moralidade. Por quê? Se eu estou desempenhando a mesma tarefa que o meu colega ali do lado e eu estou recebendo uma recompensa inferior, por quê? E aí ele no vídeo fica muito claro, ele chacoalha a grade, ele bate na mesa. Então ele tem a frustração gera agressividade, também isso foi demonstrado cientificamente, né? Quando um animal está frustrado, inclusive nós, isso tem uma correlação com o aumento de agressividade. E aí os cientistas conseguiram demonstrar que até animais não humanos têm presença desses pilares da moralidade como senso de justiça. Ou seja, não é exclusividade do ser humano, a questão moral, e a gente tem uma raiz biológica desse comportamento, o que faz muito sentido, principalmente pensando que as espécies sociais são as espécies cognitivamente com muita complexidade. Pode passar, Fê. E aí, de novo, né, a gente volta à teoria evolutiva, que consegue balizar todas essas questões, e grande parte, se não tudo, da biologia, né, das ciências biológicas, a gente sempre vai ter a questão evolutiva, que consegue explicar com questões distais ou proximais, né, ou seja, o porquê e o como do surgimento de características e de funções, mas basicamente existe uma raiz biológica para pilares da moralidade, que aí dizem respeito à reciprocidade, empatia, compaixão. Então, isso já foi demonstrado também, a capacidade de ter empatia e comportamentos que denotam, indicam compaixão entre eles também já foi demonstrado. E isso tudo são experiências subjetivas. E pensando em tudo isso, como nós estamos avançando? Né? Depois de 60 anos da publicação do livro Animal Machines, a gente ainda tem a trituração de pintinhos machos, a gente ainda tem, apesar de todo o nosso arcabouço legal no Brasil e também no mundo, em várias partes do mundo a gente tem uma legislação parecida, apesar da ciência ter demonstrado, enfim, o que mais falta para a gente conseguir avançar? Né? O livro fez aniversário no passado, de 60 anos da publicação. A gente ainda tem os suínos confinados, em extremo confinamento. Né? Os bezerros, eu não sei se ainda é assim, mas dentro da USP em Pirassununga eles estavam amarrados. Isso é anacrônico, né? Esse extremo confinamento, depois de toda a demonstração científica, depois de todo o arcabouço legal. Pode passar, por favor. Então, a gente conseguiu publicar um artigo que mostra isso com o professor Donald Bloom, né? Eu afirmo o professor Donald Bloom pela sinergia e também as outras afiliações aí presentes, mas que existem práticas na indústria dos suínos que comprometem a biossegurança e causam o comprometimento, né, o bem-estar pobre dos suínos. E aí são práticas que são muito recorrentes, principalmente no sul global. Essa publicação a gente espera que tenha um efeito de awareness, né, de conscientização que essas práticas ainda estão acontecendo, mas talvez também que possam respaldar essas campanhas que tentam avançar para mudanças naquilo que é mais aceitável, sustentável moralmente, também falando, né, para os animais não humanos, aí nesse caso, na suinocultura. E aí a gente tem também muitos outros artigos, esse aqui é só um exemplo, como nós estamos avançando. Existem publicações já muito antigas da pesquisadora Snedon, essa publicação de 2003, mostrando que peixes têm nociceptores na região da face, que nada mais são do que estruturas sensoriais que indicam, sinalizam sensações aversivas e dolorosas. Né? Então, ela demonstrou anatomia, depois demonstrou comportamentos, a fisiologia, então tem todo um aparato neuroanatômico, neurofisiológico que indica que os peixes sentem dor. Apesar disso, a gente ainda tem... Pode passar, por favor.
Tá tentando. Obrigada. A gente ainda tem pesca esportiva, né? Pesca e solte. A gente ainda tem peixes usados como iscas. A gente tem pouquíssima legislação que respalde especialmente, né, os peixes e os animais aquáticos. Existe uma dificuldade em sentir empatia quanto mais distante filogeneticamente, ou seja, os peixes não choram, não têm as mesmas expressões de dor que nós, então a gente tem muito mais dificuldade de sentir empatia. As pessoas, quando param de comer carne, muitas vezes, né, são as grandes recorrências. Os peixes são os últimos que as pessoas param. Não, eu como peixe, só como peixe, não como carne, mas como peixe. Porque é difícil sentir empatia, eu entendo. Mas, de novo, né, a gente tem já muitas publicações mostrando que os peixes também sentem dor, que os peixes têm capacidade de se reconhecer no espelho. Então, é assim que ainda, apesar da ciência, apesar do arcabouço legal, nós estamos avançando, né, com esse tipo de prática, ainda muitas vezes é endossada. Eu participei de uma sustentação oral em relação a uma ação contra a pesca esportiva num determinado evento, e até o Ministério Público achou uma pessoa, né, não o Ministério Público em si, enquanto órgão, mas uma pessoa dentro do Ministério, um promotor, não confiou nas evidências científicas. Falou, mas quem garante que eles estão de fato sentindo? Bom, a gente tem publicações neuroanatômicas, neurofisiológicas da mesma ciência que faz a aspirina funcionar, é a mesma ciência que mostra que os peixes sentem dor, e isso já é antigo, e já tem um entendimento consensual pelos cientistas, porque na ciência, sim, claro, para ser científico tem que ser refutável, obrigatoriamente refutável, né? O dogma não cabe nas regras do jogo da ciência, mas, muito embora seja refutável, o entendimento consensual é que eles sentem. E mesmo assim, uma pessoa que deveria ser, dentro do possível, imparcial ou se ater aos fatos, questionou a validade do entendimento científico de que os peixes sentem dor, muito provavelmente porque o entendimento dele é que a pesca esportiva é válida, né, é legítima de continuar acontecendo, apesar do sofrimento desses animais sencientes. Pode passar. E aí, só a minha atuação dentro da The Donkey Sanctuary, vou tentar ser breve, mas como a gente utiliza o conhecimento científico para tentar fazer uma nova mudança, né? Basicamente, só para colocar também todo mundo na mesma página, existe um comércio de pele de jumentos no mundo todo. A demanda hoje são 5,9 milhões de peles por ano. Os jumentos são... o colágeno do couro é consumido na medicina tradicional chinesa e é uma atividade extrativista. A The Donkey Sanctuary atua em mais de 35 países, e em todo o país a gente vê o mesmo modus operandi, uma atividade extrativista, em que o bem-estar é comprometido, porque são transportes longos, alimentação inadequada, confinamento em alta densidade, enfim. E a biossegurança comprometida também. Pode passar, Fer. Imagina. Então, a gente demonstrou que estava presente... na verdade, não fomos nós que demonstramos, né? Foi a Agência de Defesa Agropecuária do Estado da Bahia, demonstrou, então o órgão oficial demonstrou que eram 10 casos positivos de mormo, 14 para anemia infecciosa equina. Então foi o maior surto de mormo da história da Bahia, e o mormo tem letalidade de até 95% para humanos. Apesar disso, o abate começou em 2016 e ele ainda é permitido. Então, pode passar. Os animais são trazidos de vários locais. A gente demonstrou trabalho análogo ao escravo. Então, eram 2 pessoas, 2 meninos chineses que não tinham passaporte, não tinham documentação, não falavam português. A casa em que eles estavam, eu fui pessoalmente, eu morei 4 meses em Euclides da Cunha, num hotel beira de estrada, trabalhei junto ao Ministério Público. Os funcionários dos abatedouros têm medo também, porque eles estão em condições, muitas vezes, insalubres. Às vezes, eles têm alguma gripe, alguma doença, e eles me perguntam com números anônimos se isso pode ser mormo. Eles falam que o jumento não é um animal que deveria ser abatido, que eles abatem fêmeas, que eles deixam filhotes, que eles abatem filhotes, que existem muitas irregularidades. Apesar disso, a atividade continua acontecendo. E como? Pelo Ministério da Agricultura, porque é quem permite a exportação das peles. Então, isso é chancelado pelo Poder Executivo, porque existe um entendimento já também pacificado que a atividade é extrativista. Um dos sócios do abatedouro falou que a atividade não era extrativista, que existiam algumas fazendas na Bahia. E a gente tem estudos já publicados mostrando que para o animal ser abatido hoje, ele tem que ter nascido há 3 anos.
não existe essa rastreabilidade em nenhum desses jumentos abatidos. Pode passar. Então, esses animais são trazidos de diversos estados do Nordeste, são esquentados em uma fazenda temporária, emitem a GTA ali na última fazenda, e aí eles são encaminhados ao abatedouro com serviço de inspeção federal, o abatedouro CIF, com selo CIF, que permite, então, a exportação dessas peles. Quando eu cheguei em Euclides da Cunha, eram 800 animais, alguns dias morriam 12. Chegou um momento que a gente pediu para o perito criminal fazer abate emergencial, que a gente não tinha fármaco para fazer eutanásia. O perito falou para mim, eu já vi muitas coisas, mas isso aqui é um cenário de guerra e eu não consigo fazer o abate emergencial. Não consigo. O jumento é um animal que ajudou a construir as civilizações, um animal que é parte da cultura brasileira e de outros países. E aí, com esses animais morrendo, plano de contingência, inclusive recomendação de pessoas técnicas da Bahia, era queimar as carcaças. Então, tinha vezes que a gente tinha que abrir mais a vala, colocar 12 carcaças lá, porque a gente não sabia o status sanitário desses animais, né? Eles tinham várias outras doenças zoonóticas, infecto-contagiosas. E, apesar de tudo isso, o abate continua acontecendo com o abatedouro CIF. Isso é especialmente inaceitável em um país com inegável vocação agrícola como o Brasil. Pode passar. E aí a nossa campanha tem 3 pilares. Né? Eu trabalho mais com foco no Brasil, mas a gente tem mapeado toda a América do Sul já faz alguns anos e expandido a nossa atuação. Então, o advocacy, que é esse convencimento com tomadores de decisão. A gente teve algumas audiências públicas do Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. A gente tem parceria e trabalha em conjunto com diversos parlamentares, com o Ministério da Agricultura, porque dentro do Ministério da Agricultura existe um entendimento divergente. Algumas pessoas técnicas entendem que o abate precisa parar, deveria ser suspenso, nunca deveria ter sido permitido da forma como ele ocorre. As superintendências, os veterinários com dos CIFs, e esses 3 abatedouros estão na Bahia. Pode passar, por favor. O outro pilar é o jurídico, então a gente tem várias ações. A gente judicializou contra o Estado e a União há um tempo atrás. Conseguimos uma liminar por 1 ano que suspendeu o abate, mas essa liminar caiu com uma argumentação muito fraca, sem embasamento científico. E eu costumo dizer que é muito fácil fazer uso simbólico da ciência, que é o cherry picking. Você pega um artigo, e aí, como foi no caso da Covid, tinha uma publicação que endossava o uso da cloroquina, só que todas as outras publicações diziam que não. E isso é fazer o uso simbólico da ciência. Você escolhe o artigo que você quer, que vai sustentar a narrativa que você tem, e você utiliza ele como evidência. E como nós não temos esse treinamento de pensamento crítico ou de avaliar o impacto daquela evidência, isso é muito facilmente aceito. Mas o uso simbólico da ciência é a antessala do negacionismo. É muito fácil negar as evidências e construir uma narrativa que viralize, no Brasil principalmente, e que faça o convencimento das pessoas que geralmente fazem, infelizmente, não estou falando isso de forma pejorativa, com toda a ressalva, que infelizmente fazem parte do senso comum e que vão entender aquela narrativa como um fato, né? E muitas vezes é parte do uso simbólico da ciência e do negacionismo. Então, a gente tem uma série de ações no jurídico, pode passar, e também a mobilização pública, porque, como a Fer falou, a ciência muitas vezes não vai ser suficiente. Quando a gente fala de política, precisa ter a mobilização pública. A política acontece quando aquilo está sendo discutido na mesa do bar. No Brasil, isso é muito comum, né? Ou em comemorações, enfim, nos debates. Quando o tema viraliza, é quando a gente está fazendo política. E se a gente tem uma pressão da sociedade, uma mobilização pública de fato, isso acaba impactando nos tomadores de decisão. Então, a gente viu com aquele cachorro que morreu no transporte aéreo, esqueci o nome dele agora, eu sempre falo dele, o Joca. Vocês lembram daquele caso do cachorro Joca? Tem todo um capital simbólico, né, que era um cachorro de raça, que era de uma pessoa que era enfim, do Sudeste. Tem toda uma discussão por trás disso, inclusive nos corredores do Congresso Nacional, né, todo mês eu estou no Congresso Nacional, mas foi um projeto de lei que tramitou e foi aprovado de forma muito célere, porque gerou grande comoção nacional. Então, falar que é difícil a gente aprovar um projeto de lei, que é difícil, depende, porque se tem mobilização pública, se o povo está pressionando e mostra a comoção, e mostra que vai apoiar aquele parlamentar porque ele ele tramitou e aprovou aquele projeto de lei em relação àquele caso específico que gerou muita comoção,
isso também acontece. Então, a gente tem o nosso terceiro pilar da nossa campanha, é a mobilização pública. O quanto que a gente tenta mostrar que a sociedade se importa com os jumentos. E aí a gente conseguiu, em 2022, a iluminação na Câmara dos Deputados. E aí também isso virou notícia, isso é importante para a nossa campanha. Deixa eu passar. E a gente também conseguiu, dentro do Salão Nobre do Congresso, uma exposição que mostrava o papel histórico-cultural do jumento nordestino no Brasil. Então, ter um evento desse dentro do Congresso Nacional, representando obras dos artistas nordestinos e mostrando a importância e relevância do jumento, a gente consegue, com a cultura, muitas vezes, a gente consegue balizar as agendas. Então, a gente coloca todo mundo em um denominador comum, né? Então, independente de direita ou esquerda, a gente consegue sensibilizar e trazer engajamento para que os parlamentares, se mobilizem e apoiem a nossa campanha. Então, a gente tem tramitação de 2 projetos de lei. Nessa reunião, a gente estava com 12 parlamentares da oposição do governo do estado da Bahia, porque tem um projeto de lei lá na Assembleia Legislativa. Deixa eu passar. A gente conseguiu aprovar também em algumas comissões um projeto de lei que também tem o mesmo teor de proibição do abate dos jumentos no Brasil, na Câmara dos Deputados, mas a gente conseguiu passar em algumas comissões. Então, como funciona? A gente usou o nosso conhecimento técnico, os dados, os números, né? Então, são 5,9 milhões de PLs a demanda. Os dados oficiais do IBGE, da FAO, do MAPA, têm demonstrado, e do CIF, né, dos abates, têm demonstrado que os jumentos nordestinos, eles estão em risco de extinção. Tem uma outra publicação mostrando que eles são considerados recurso genético e que é importante preservá-los, e a atividade só acontece de forma extrativista também, vários outros dados. Então, a importância e a justificativa de aprovar esse projeto de lei. A gente conseguiu tramitar e aprovar na Comissão de Agricultura com um parlamentar do PL, na Comissão do Meio Ambiente com um parlamentar do PT, e agora está na CCJ, ele é terminativo, então, aprovando, e vai ser aprovado, vai para o Senado. E essa estratégia é importante porque a gente precisa ter um distanciamento da parte... eu esqueci a palavra agora, acho que é partidarização, mas dessa questão de partidarizar a pauta. Então, é uma pauta da esquerda, é uma pauta da direita, não importa. Então, a gente conseguiu aprovar esse PL com diferentes partidos, né, de extremos, inclusive, e aí foi para a CCJ, é mais fácil dele ser aprovado. Pode passar. E também, a gente tem o workshop todo ano, agora a gente está indo para o terceiro workshop, que vai ser em Maceió, 26, 27 e 28 de junho, com vários professores de várias áreas, vários cientistas, pessoas também tomadores de decisão, pessoas do Poder Executivo, enfim, Ministério Público, que participam do futuro sustentável para os jumentos. Então, são workshops que a gente discute o que é o futuro sustentável. Ali em cima a gente estava com o presidente do CFMV, Dr. Francisco, pode passar. Então, é importante levar sempre o conhecimento técnico para essas reuniões. A gente conseguiu incluir a pauta dos direitos animais do direito animal, graças a Vanessa Negrini, na agenda do governo Lula. Então, nós estivemos com 20 organizações, o presidente Lula, a primeira-dama Janja, a Gleisi Hoffmann, o Haddad, o Mercadante. Então, a gente conseguiu incluir isso na pauta do plano de governo. Pode passar. Publicamos também vários artigos. Pode passar, por favor. E como nós estamos avançando, né? Então, apesar de todo esse conhecimento científico, a gente tem publicações de que é custo proibitivo produzir jumentos, aqui no Brasil ou em outro lugar, porque eles levam muito tempo para crescer, é muito caro, e aí sempre a atividade ocorre de forma extrativista. Aí, na primeira audiência pública, em 2019, na Câmara dos Deputados, uma pessoa que foi levada por um parlamentar falou assim, mas os jumentos estão causando impacto negativo nos ecossistemas brasileiros. Eu falei, entendo sua preocupação, é muito relevante, eu sou bióloga, também me preocupo com isso, e eu gostaria de ver quais são esses dados. Não existem publicações sobre isso. O que existem são publicações indicando o contrário, em outras partes do mundo. Na Bélgica, na Alemanha, nos Estados Unidos, os jumentos têm um papel ecológico positivo, de gestão de recursos naturais, e eles repõem a megafauna extinta do final do Pleistoceno. Então, existe lá no final do Pleistoceno, uma megafauna que foi extinta, e a gente tem esses jumentos ocupam esses nichos ecológicos.
E uma solução biotecnológica que nós estamos propondo também há um tempo, que é produzir o colágeno por fermentação de precisão. Pode passar. Enfim, essas publicações, pode ir passando, por favor. São várias publicações que mostram tudo isso que eu falei, do papel ecológico positivo. E aí, a solução biotecnológica. Pode voltar, por favor. Que é um livro também que a Fer me recomendou, e que eu li, que se chama Economia Done It. E ela fala, você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente. Para mudar algo, construa um modelo novo que torne o modelo existente obsoleto. Então, a gente tem uma proposta de fazer por fermentação de precisão o colágeno dos jumentos, que atenderia a demanda com uma forma sustentável, ética e segura. E aí você tem esse passo a passo, sem matar nenhum animal, que vai ter um produto no final biologicamente idêntico. Pode passar. E isso na verdade, não é se a gente vai migrar para esse tipo de sistema alimentar, mas quando. E quando a gente... Daí tem também, não sei se foi nesse livro ou em algum outro livro que eu li recentemente, que fala, você quer saber onde estão as decisões? Vá atrás do capital. Então, é só quando grandes players entram no jogo que o cenário muda de fato e a gente torna aqueles sistemas obsoletos, que é a JBS, que construiu a maior fábrica do mundo de carne de cultivo em laboratório. E, infelizmente ou felizmente, existe, lógico, uma pauta paralela tentando avançar com a agricultura familiar, que a gente entende que seria ainda mais sustentável, e sustentável no sentido estrito mesmo de a longo prazo se manteria, mas quando a gente tem esses players, o cenário começa a mudar, né? E por que não pensar nessas soluções? E aí a solução é uma luz no final do túnel. A União Africana proibiu o abate de jumentos no ano passado, em todo o continente. Então, a gente está falando de 55 países que compõem a União Africana, que entenderam, ao longo de uma campanha extensa, longa, muito dispendiosa, um trabalho hercúleo de várias organizações, incluindo a The Donkey Sanctuary, que conseguiu proibir o abate de jumentos na União Africana. Então, esse entendimento continental, essa decisão continental, nos mostra que sim, é possível. Né, e que são várias estratégias que a gente tem que pensar e que elas precisam ter um efeito sinérgico para aquela direção que a gente quer. E aí, por último, eu sempre falo de números quando eu estou nas agendas, e lógico, às vezes eu vou falar com um parlamentar da pauta da saúde, eu falo do dado do mormo, até 95% de letalidade das doenças zoonóticas, ou eu falo com algum parlamentar que é mais associado às pautas dos grupos minorizados, né, o quanto que as consequências não são democráticas, né, de uma pandemia, por exemplo, do impacto ambiental, da crise climática. A gente tem que sempre moderar o nosso discurso, mas sempre science-based, sempre pautado em dados, né, dados científicos oficiais. Mas, como diz nesse livro da Cynthia Schuch, se a gente tem que provar, né, que uma galinha, se ela for escaldada enquanto consciente, a gente tem que provar que ela está sentindo dor, a gente precisa de uma evidência empírica para isso. Isso é um perfeccionismo imobilizante, né? Que outras narrativas não precisam demonstrar cientificamente nada e seguem existindo e seguem avançando, enquanto a gente precisa provar esse tipo de coisa. Que o peixe é capaz de sentir dor, apesar de todas as evidências científicas, mas eu não estou convencido, né? Pode passar, por favor. E aí, por último, desculpa se eu me estendi, eu acho que sim, mas algumas considerações, e eu esqueci de falar no começo que eu não espero nunca que as pessoas concordem comigo ou endossem o que eu estou falando, só que talvez reflitam, né? Mas a forma como os animais são tratados é anacrônica, um pouco absurda, e essa indignação nos move um pouco, né? Mas a gente espera que tenha menos indignação no futuro e que as coisas se movam para aquele caminho que a gente espera, que é menos sofrimento. A gente sempre fala de números, mas o sofrimento, a Cynthia Schuch fala isso, e eu super adotei porque é verdade, o sofrimento está em nível individual. Não importa quantas pessoas estão passando por determinado problema lá fora, mas o que importa é que eu estou sentindo aqui. Então, apesar da gente usar números para fazer convencimento, 8 bilhões de galinhas confinadas hoje, mas o sofrimento está em nível individual. Então, é anacrônico a forma como eles são tratados. Novas proposições precisam de respaldo técnico-científico. Por exemplo, o acordo do Mercosul, quando estava se tratando da pauta do bem-estar animal, eu perguntei para as pessoas do Parlasul, para o secretário do Parlasul, não existia uma câmara técnica deliberando sobre quais eram as diretrizes do acordo, não existia câmara técnica, era uma discussão política. Como que a pauta de bem-estar animal lá dentro, e a pauta de meio ambiente também, não tinham pessoas técnicas lá dentro seguindo o que a ciência nos mostra,
que tem sim seus problemas, a ciência tem seus problemas, mas ainda assim é refutável, é o nosso método mais seguro de inferência, no meu entendimento. E nós precisamos pensar formas, ficaram 2 Ds ali, mas pensar formas de tornar os sistemas questionáveis atuais em obsoletos. Né? É o trabalho conjunto e sempre, né, diversas estratégias e um efeito sinérgico que vai nos levar na direção esperada. Pode passar, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez. Aí estão os meus contatos, se alguém quiser, tiver dúvidas, questionamentos ou desabafos, estou super à disposição sempre. E agradeço muito. Obrigada. Obrigado, Patrícia, Fernanda, Cris, por toda a exposição, todas as muitas informações, né, riquíssimas. Tá? Então, realmente deram um show aí. Então, não vou falar mais, já vou passar direto para os colegas, para quem queira fazer alguma pergunta. Não sei se vocês chegaram a ver as perguntas que estão no chat. Vocês gostariam que eu reproduzisse elas para vocês aqui? Então, tem alguns comentários, as pessoas se apresentam. Achei a primeira pergunta da Maiara, né? Está às 19h48 ali, se vocês quiserem ver juntas aí. Pergunta se a Sinergia tem algum programa, alguma atuação em relação para informar ONGs menores sobre a questão do bem-estar animal. Tá? Muitas ONGs resgatam os animais, até mesmo suínos, mas infelizmente não possuem um bom conhecimento técnico, tá? E de bem-estar para dispor para esses animais o ambiente adequado. Isso ocorre muitas vezes por falta de conhecimento técnico-científico, que nós, como profissionais, dispomos na maioria das vezes. E aí já vou emendar, ela já emenda outra pergunta, né? Já vou fazer as duas para vocês. Então, pensando nisso, vocês acham interessante, se ainda não houver, criar algo a respeito dessa transmissão de conhecimento para protetoras e ativistas de ONGs? Até reunir grupos de profissionais que tenham conhecimento sobre bem-estar, visitar essas ONGs e santuários para avaliar o bem-estar no local e compartilhar dicas e informações? É uma pergunta da nossa aluna Maiara Toledo. Eu vou responder. Muito boa a tua pergunta, Maiara. Então, assim, vamos por partes. A Sinergia, a gente não tem um programa assim no Brasil. Nós temos um programa internacional que se diz Regranting, que é de redistribuir os financiamentos que a gente recebe. E aí, em outros países que não tem tantas ONGs como no Brasil, que no Brasil, na verdade, parece que tem muito, mas tem muita ONG, né, que realmente não está muito informada, enfim, que está passando muita dificuldade financeira também. Mas em outros países né, ainda pior, na Colômbia, na Argentina, enfim, alguns países que eu até já me envolvi, no qual a gente seleciona as ONGs que se inscrevem para o programa, treina as pessoas, dá o financiamento, insere elas no mundo, né, da proteção animal de animais de fazenda e dá toda a estrutura para elas entrarem ali. Então, no Brasil, a gente acaba não fazendo isso porque não tem braço, não tem necessidade. Eu acredito que o Fórum Animal faça alguma coisa do tipo, não sei exatamente o que, mas eu sei que é uma ONG que tem bastante compromisso com ajudar protetoras de animais, principalmente pessoas que resgatam animais. Mas é uma ideia genial que a gente... Existem muitas coisas que podem ser feitas até por trabalho voluntário, né? Começar por voluntários. Então, eu vejo alguns caminhos, Maiara. Se quiser falar comigo, a gente pode conversar mais. Eu posso até te mostrar uns caminhos para você conseguir financiamento para fazer isso e para organizar esse encontro, essas falas, visitar os santuários. Os santuários, a gente tem um santuário que a gente apoia, que é o Abraço Animal, que eles têm mais de 40 animais de grande porte e são focados em cavalos e jumentos. Também tem suínos lá, e a gente usa muita conexão com o santuário para puxar pessoas para ativismo, mas a gente nunca teve interesse de pessoas da área, né? Pessoas técnicas, até agora. Então, é muito legal pensar num programa assim, me escreve, fala comigo, para a gente pensar em alguma coisa. Pode ser começar por voluntário, pode ser também ajuda no financiamento. É um projeto que eu acho que tem tudo para ter um impacto grande, porque a gente precisa... E as pessoas do santuário, elas têm uma necessidade gigante, né, de ajuda, assim, porque é um trabalho que não acaba, né, o professor sabe, animais continuam vindo e há um gasto gigante também com veterinários, enfim, com os zootecnistas. É uma ideia muito, muito legal mesmo. Infelizmente é difícil para a gente na equipe do Brasil fazer tudo que a gente gostaria de fazer, porque falta realmente braço. Mas obrigada.
Muito bom, Cris. Eu até ia te perguntar, você falou no início que a Sinergia trabalha com pecuária industrial apenas. Vocês não trabalham com, por exemplo, pets, animais selvagens, só Não. animais de produção mesmo. Só animais de produção, entendendo que são os animais mais abundantes, mais abusados, né, do planeta. E já existem, eu acho que organizações, comparando, né, com números, a parte falou de números, a quantidade de animais de pets já está sendo contemplada pelas quantidades de ONGs que existem. Quanto os animais de pecuária, não existe muita sensibilidade em relação a eles ainda. Tá bem. Posso fazer mais algumas perguntas que estão aqui? Vocês têm mais um tempinho, vocês três? Tudo bem? Sim? Então tá bom. Mais uma da Maiara também, tá? Vocês acreditam que essa falta em reconhecer os animais de produção como seres sencientes no Brasil tem relação com a história do país? Que tem suas raízes em latifúndios e que evoluiu como país extremamente voltado e dependente da agropecuária? Excelente pergunta. Que eu quero ouvir também da Paty, talvez da Cris, porque eu tenho um comentário bem breve, que é, bom, a gente vê na Europa e em outros países do norte global, a gente vê que o movimento de proteção animal começou bastante lá atrás, né? Mas é injusto a gente comparar países do sul global com países do norte global em relação às várias pautas, né? E quando a gente pensa na pirâmide de Maslow, né? As necessidades básicas, quando uma população, na sua grande parte, não tem as necessidades básicas atendidas, essa população muitas vezes não tem, inclusive, o privilégio da informação e não consegue, enfim, demandar dos nossos políticos outras pautas que não as pautas ali que são caras a eles, né? Então, eu acho que existe uma questão de desenvolvimento intelectual em outros países do norte global, porque a população tem sido melhor cuidada nesses países, vamos falar assim. E aí eu acho que pautas, especialmente de animais que são criados e produzidos, explorados tão distantes dos centros urbanos, acabam sendo bastante negligenciadas, especialmente em países do sul global. Você queria, Patrícia, Cris, vocês querem complementar? Não? Eu acho que tem uma questão também da nossa própria espécie, né? Em como a gente trata os outros animais. Que é a dissonância cognitiva, ou esquizofrenia moral, que alguns filósofos falam, que é esse distanciamento. Então, as pessoas têm muito apreço por seus cães e gatos, mas consomem sem refletir sobre em relação aos suínos. E essa dissonância cognitiva, essas contradições, elas são esperadas mesmo, né? Porque é inerente ao ser humano, mas eu costumo dizer também que a metacognição também que é pensar sobre o que se pensa. Então, o nosso cérebro opera assim, né? Lidando com essas contradições, ou binarizando, esse animal é para consumo, esse animal é pet. Mas a gente tem também condições de pensar sobre o que pensa e tentar se dissociar disso, né? E tentar refletir e exercer a nossa metacognição. Então, eu acho que sim, tem essa questão histórica no Brasil, mas também acho que é inerente ao ser humano. Essa conveniência na forma como a gente trata os outros animais. Por um lado, eles são tão parecidos com a gente que a gente usa eles para fazer medicamento psiquiátrico, mas eles são muito diferentes a ponto da gente subjugá-los e submetê-los ao que nós bem entendermos, né? Uhum. Enfim. E é um comentário bastante interessante, Paty, que me lembra muito daquele livro da Melanie Joy, que ela apresenta o carnismo, né? Que foi uma definição por ela cunhada, que é porque essa dissonância cognitiva ela também ela é produzida, né? Então, por que a gente pensa que alguns animais servem para comer, para vestir, para serem explorados, e outros animais servem como companhia, ou, enfim, para desempenham outros papéis na sociedade, né? Mas ainda assim, servindo a nossa espécie. Então, o carnismo, ele fala exatamente disso, né? Tudo que se vê num dia a dia, você vai no supermercado, tem um pedaço de carne que veio de determinado animal. Na TV, a gente vê propaganda sobre grandes empresas de fast food que
usam produtos de origem animal. Então, em todos os lugares, a gente vê animais, esses animais, geralmente porcos, vacas, peixes e frangos, sendo explorados. Então, esses animais, desde o início, talvez as pessoas entendam que realmente servem para serem produzidos e consumidos. Então, essa dissonância cognitiva e essa normose, essa naturalização de algo que não deveria ser naturalizado, principalmente num sistema industrial que tem a crueldade inerente ali, não deveria ser algo tão normal, né? A gente deveria questionar o status quo, mas, mais uma vez, a gente tem tantas outras coisas na vida para pensar e a gente sempre está buscando a próxima promoção. Então, eu vou certamente, talvez em alguma situação, eu vá preferir um produto que é menos custoso, porque eu não tenho dinheiro para comprar um produto que custa mais, porque na verdade, ele é produzido de uma forma mais ética, pensando no bem-estar animal. Então, eu sempre falo isso, né? É que a gente não deve perguntar por que o ovo de um sistema de gaiolas é tão barato, ou tão caro, ou se um ovo é tão caro no sistema livre de gaiolas, mas por que um ovo é tão barato num sistema de gaiolas? Então, existe um custo, e quem está pagando esse custo, não só em sistemas de produção de ovos, mas outro sistema, são os animais. Muito bom. Bom, tem uma pergunta que é bem técnica, eu acho que vai sobrar para a Fernanda aí, tá? Que é do Carlos Francisco. Ele fala, boa noite, gostei da apresentação. O que acho em relação ao tipo de piso de betão? Betão é concreto, tá? Em português de Portugal, tá? Em piso de betão ou de areia, principalmente bovinos, em relação ao bem-estar animal. Qual seria a melhor forma, principalmente em grandes fazendas? Olha, o meu doutorado foi em fazendas de vacas leiteiras, então faz anos, né, mas eu visitei muitas fazendas, muitos sistemas de freestall, né, que são galpões grandes. Poucos galpões essas vacas tinham acesso ao pasto, por exemplo, então a maioria ficava confinada ali, obviamente, para quem conhece freestall, né, são galpões grandes, em que na parte do meio geralmente na parte do meio existem as camas, que são ali, o material geralmente é areia, porque é um material mais fácil de ser higienizado, e aí nas bordas desse galpão existem os coxos e nas pontas os bebedouros. Geralmente, pelo menos na minha época, eu não vi nenhum galpão de areia, mas os galpões geralmente de concreto, e existia muito problema com as vacas escorregando, inclusive quebrando membros. Então, uma vez que uma vaca quebra um membro, uma perna, ela vai ser abatida muitas vezes ali na fazenda. Então, eu vejo com muita positividade o sistema de luz stall, né? Eu não sei exatamente se é esse o nome, mas são sistemas que já eram muito utilizados na Europa, com cama profunda para esses animais, ou seja, eles têm ali uma questão de conforto para deitar, para se levantar, ou a segurança é melhor para esses animais, mas existe um desafio sanitário, especialmente em países tropicais, como é a questão do Brasil. Mas eu já ouvi muitos produtores dizendo muito bem sobre esse tipo de sistema. Então, o concreto, ele tem seus pontos positivos, imagino, né? Eu estou um pouco desatualizada, mas talvez seja mais fácil de limpar. Mas ainda assim, em relação ao bem-estar animal, como o animal deita, levanta, talvez a gente tenha algumas questões ali que devem ser estudadas com cautela. Não sou uma grande especialista, mas espero que isso possa ajudar aí nas suas pesquisas. Muito bom, meninas. Então, queria agradecer, eu acho que a gente já está... Nossa, já trouxeram muitas informações, teve bastante perguntas. Eu tinha muitas outras perguntas aqui, tá? Mas... vamos deixar para outra ocasião. Queria parabenizar vocês três, né, e todas as equipes aí que vocês trabalham. Muito obrigado por terem vindo aqui, era exatamente esse o nosso objetivo, né, nós mostrarmos que a questão do ativismo é algo técnico, científico, profissional, tá? E além disso, né, uma das coisas que eu tinha conversado bastante com os que são da nossa turma, tem várias pessoas que não são da nossa turma aqui, tá? Mas eu tinha conversado muito com eles,
para mostrar que é uma possibilidade, uma possibilidade deles atuarem futuramente, tá? Que está crescendo, a gente sabe das dificuldades, né? Mas é um mercado, vamos falar assim, que é crescente, né? Que precisa de gente qualificada, e porque tem muitos deles que em sofrimento, inclusive, né? Muitos críticos da produção animal, principalmente quando eles vêm aqui para Pirassununga, e eu sempre falo isso, né? Por mais crítico que você seja, aproveite para conhecer a produção animal para ter mais fundamento para criticar mais ainda, entendeu? Então, mesmo o que pode ser algo doloroso, né, pode se transformar numa coisa positiva lá na frente. Então, eu defendi muito essa ideia de que esse mundo, né, o mundo das ONGs e do ativismo, é um mundo profissional também, não só um mundo de emoções, mas um mundo de técnica, um mundo de ciência, um mundo de política, que vocês trouxeram muito bem. Isso é muito importante, né? Gostei muito das falas em relação a isso. Aquela frase da Fernanda é muito marcante, né? A ciência não muda as coisas sozinha. Então, gostei muito disso também. Então, assim, muito obrigado. Vocês cumpriram muito o que a gente esperava, né? Até nos surpreenderam, superaram as expectativas. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todas vocês, a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, tá? Deixo a palavra para vocês encerrarem. A gente sempre gosta que os nossos convidados encerrem. Então, da minha parte, eu encerro por aqui, dando boa noite para todo mundo, que fiquem em paz. Obrigado mais uma vez. Deixo a palavra para vocês encerrarem. Cris, você começou, você começa de novo. O que você acha? Eu acho justo. Bom, rapidinho, eu sou... muita coisa, gente. Muito obrigada, professor, por organizar essa chamada. Enfim, eu não vou cansar de repetir isso, por todo mundo estar aqui também, todo mundo que acredita na ciência e está estudando, enfim, e se desafia nisso. Eu só posso dizer também que a gente só consegue mudar o que a gente conhece e dominar, né? Nomeie-se para você conseguir mudar as coisas. Quando a gente não nomeia as coisas, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo. Então, estudar cada vez mais o que a Paty e a Fer fazem, o que vocês fazem, estudar muito o que acontece. E, da minha parte, existe aí um estudo até de pessoas, de entendimento. É muito complexo, né? Porque são muitas partes que se movem. A política, a gente vai para Brasília, a gente volta, a gente trabalha com empresas, a gente está lutando contra o capitalismo, porque é uma coisa que dá muito lucro. E aí, respondendo em partes uma pergunta que acho que foi a Mayara que fez sobre se essa é uma herança do Brasil realmente, essa falta de sensibilidade com os animais, a forma com que o capitalismo, enfim, se instaurou no nosso continente, na nossa região, no sul global, e massacra tanto a nossa forma de consumo, faz os animais uma das principais vítimas, e a gente luta contra um sistema, e não tem uma receita de bolo, um passo a passo, para lidar com um problema tão complexo como esse. Precisa ter várias abordagens. Então, todas as abordagens são muito bem-vindas, tudo de pesquisa, enfim, tu que puder pensar, a gente precisa exercer o nomadismo do pensamento, que é sair do que já foi feito e ir para coisas que ainda não foram feitas, né? É inventar. E deixo aqui o convite a todo mundo continuar pensando em como fazer o mundo melhor para os animais e até para a gente, né? Porque isso vai refletir na gente. Muito obrigada. Eu, da minha parte, queria agradecer muitíssimo. Que alegria é compartilhar com as pessoas e desabafar. E aí a gente ganha força, e a gente volta, e a gente continua a trabalhar, a gente desanima de novo, a gente conversa e a gente ganha ânimo de novo. Eu acho que revisitar o que fala o nosso coração ajuda muito que a gente continue perseverante no nosso caminho. E queria dizer que, especialmente para as pessoas que acabam tendo ali uma aflição interna, querem se encontrar no mundo, acredito que a proteção animal pode ser esse lugar para vocês. Eu quero lembrar que uma frase de um autor, que eu não me lembro o nome, mas dizendo que se você duvida que as mudanças podem acontecer no mundo e que essas mudanças são feitas por grupos pequenos, não duvide, porque realmente tudo que a gente teve de mudança até então como humanidade foi feito e coordenado por grupos pequenos. É o que acontece hoje, por exemplo, com a proteção animal. Somos poucas pessoas, se a gente for comparar com o mundo inteiro, somos poucas pessoas, e vejam os resultados que a gente também está ajudando a produzir. Então, a gente está movendo uma cadeia inteira de produção de ovos dentro das gaiolas, um sistema horroroso para os animais, para sistemas livres de gaiola, onde as galinhas podem ser galinhas, onde as porcas podem ser porcas.
E eu queria falar muito de um escritor, professor, que faleceu há alguns anos, que eu gosto muito, né? Ainda converso com ele quando eu leio os livros, que é o Rubem Alves, é um professor de Campinas, e tem um livro chamado Ostra Feliz Não Faz Pérola. Talvez seja um clichê para algumas pessoas, mas é verdade, os incômodos podem produzir beleza. E é o que ele fala, que nossos incômodos possam produzir as mudanças que a gente quer ver no mundo. E eu queria muito fazer um tributo, independentemente de onde eu me encontro na régua ideológica, politicamente, mas um tributo ao Pepe Mujica, que faleceu esses dias, e ele falou, olha, eu não mudei, desculpa, eu não posso falar palavrão aqui, porque vai para o YouTube, mas ele falou, eu não mudei nenhum, mas eu decidi os movimentos sociais e eu lutei por isso até o fim. Então, que a gente possa lutar até o fim, que a gente tenha uma causa que fale ao nosso coração e que a gente, mais uma vez, seja a mudança que a gente quer ver no mundo, que a gente possa ser uma micropeça nessa grande engrenagem da qual fazem parte muitas, muitas pessoas no mundo. Então, se sentir conectado e pertencente né? A gente se sente empoderado e a gente se sente preparado para as batalhas. Espero que essa conversa hoje possa trazer muitas reflexões para vocês e contem com a gente, falem com a gente. Eu entrei na produção por um voluntariado e imagino que essa seja a porta mais óbvia para muitas pessoas e possível, uma porta muito possível. Obrigada, professor. É um prazer estar próxima de você, que é um grande símbolo para mim da proteção animal também e de um pesquisador maravilhoso. Obrigada. Obrigado, querida. Patrícia? Depois desse encerramento da Fer, não tenho muitas palavras, mas eu esqueci de mencionar na minha fala que muitas pessoas durante a graduação me procuravam, né, com esses incômodos. Como que eu vou continuar trabalhando na produção animal? Como que eu vou concluir meu curso de veterinária se tem tantas coisas equivocadas e que eu discordo? Será que eu vou para a área de bem-estar animal e endossar a indústria? Mas existem esses caminhos possíveis que a gente falou, e quando eu estava no meu doutorado, terminando meu doutorado, eu estava trabalhando com epigenética, de repente caí de paraquedas na Donkey para levantar dados, e hoje trabalho com relações governamentais, relações internacionais. A gente nunca sabe onde os caminhos vão nos levar. Foi uma escola esses 7 anos, eu nunca imaginei trabalhar com isso, mas existem sim nichos, existem sim lugares em que a gente pode fazer a diferença. Recentemente eu tive um assessor que foi assessor de um dos primeiros ministros da Inglaterra, e ele falou que a nossa campanha estava muito bem preparada e com muito respaldo científico e muito forte, e que não tinha mais nada que a gente podia fazer além do que a gente estava fazendo. Então foi um baita de um elogio, lógico, mas é isso, assim, quando a gente é movido por aquilo que é visceralmente motivado dentro de nós, eu acho que eventualmente as coisas acontecem. E o meu orientador do doutorado falava, o professor Adroaldo, que é no andar da carroça que as abóboras se ajeitam. Eu acredito muito nisso. Quando eu comecei na Donkey, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, né? Eu saí de epigenética, de biologia molecular, mas hoje eu vejo quanto as coisas fizeram sentido e fazem na minha vida, na minha trajetória e nas coisas que eu sou motivada desde quando eu era criança. Então, eu lembro das pessoas da graduação me procurarem com essas angústias, mas sim, existem esses caminhos possíveis. Eu acho que, espero que a gente tenha compartilhado um pouco de esperança para vocês, né? A gente vai trabalhar com indústria, vou me formar em veterinária, em zootecnia, sim, dá para trabalhar em prol dos animais. Obrigada, professor. E eu só queria falar uma última coisa de um grande filósofo que falou assim, vamos vitrificar o rolê. Vamos vitrificar o rolê, professor Augusto. Então, que a gente consiga, com o nosso trabalho, mostrar para outras pessoas que talvez não tenham o privilégio da informação, que a gente consegue mudar algo que está inadequado, não só pela nossa saúde, nem pela do meio ambiente, mas também pelos animais. Obrigada, eu falo muito. Muito obrigada, uma boa noite para todo mundo. Ótimas, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Até a próxima, fiquem bem. Grande abraço para todo mundo.